Olá, sejam muito bem-vindos à união de pessoas e empresas que, com o mesmo objetivo e interesse, buscam o desenvolvimento econômico e social por meio da colaboração e da ajuda mútua. Esse é o corporativismo. E para falar desse universo que ganha cada vez mais relevância no Brasil, conversamos hoje com Tânia Zanella, superintendente da OCB, a Organização das Cooperativas Brasileiras. Seja muito bem-vinda aqui ao canal Empreender. Prazer é meu, Rodrigo. Meu em poder falar com você e com o canal Empreender. E sobre um tema muito interessante que vem ganhando relevância, eu gostaria de iniciar nossa conversa perguntando sobre a realidade do cooperativismo hoje no Brasil. Nosso modelo de negócio tem sido muito procurado pela sociedade de modo geral. Porque é um modelo de negócio que, para além do econômico, ele traz inclusão social, inclusão de renda para quem está dentro de uma cooperativa. E é um modelo muito sustentável. Tanto é que estamos conversando e falando muito sobre o ESG, né? E a gente fala que as cooperativas já nasceram ESG, já tem isso no seu DNA. E, portanto, a gente está muito feliz com esse momento que as cooperativas estão vivendo. No Brasil, hoje nós somos 4.880 cooperativas, em 7 ramos de atividades, em 7 segmentos econômicos. Nós estamos falando hoje de 19 milhões de brasileiros que são cooperados das nossas cooperativas. Estamos falando aí de 490 mil empregos gerados pelas nossas cooperativas também, muito particularmente pelas nossas cooperativas agrícolas, que se agroindustrializaram muito fortemente. Estamos falando também de uma movimentação econômica que gera aí quase 600 bilhões de reais à economia brasileira. Então, é um modelo de negócio bastante estável. Nós temos dessas 4.880 cooperativas que eu lhe falei, 2.500 dessas cooperativas já estão aí há mais de 40 anos no mercado. Então, um modelo muito sólido, né? E muito estável. E é com esses números aí, principalmente trazendo aí o ramo agropecuário, que representa hoje 53% da produção de grãos, hoje é oriundo de cooperativa. E muitas vezes a gente está falando de uma cooperativa grande, né, como várias que a gente tem aí que faturam bilhões de reais. Mas dentro da sua estrutura de cooperados, a maioria é de agricultura familiar. Outro ponto importante, né? Hoje 72% dos nossos quase 1.200.000 cooperados nas cooperativas agrícolas são de agricultura familiar. E as nossas cooperativas de crédito hoje, que têm ocupado um espaço importante e relevante no sistema financeiro brasileiro e hoje superando aí 13 milhões de cooperados já nas nossas cooperativas financeiras. Então, o nosso cooperativismo vai, sim, muito bem, obrigado, crescendo para além do modelo convencional e a gente está muito confiante aí nessa continuidade do crescimento das nossas cooperativas. É interessante eu ouvir sobre esses números e conhecer esses números do cooperativismo no Brasil, mas sempre início de ano a gente estabelece metas, né, as resoluções, né? Então, para onde o cooperativismo pode crescer, qual é o potencial até de crescimento do cooperativismo no Brasil? Muito bom você fazer essa pergunta agora, Rodrigo, porque há bem pouco tempo atrás nós lançamos um desafio. Um desafio que foi construído lá em 2019, quando o Sistema OCB realizou o 14º Congresso Brasileiro do Cooperativismo. Lá naquele momento nós tínhamos em torno de 1.500 lideranças das nossas cooperativas brasileiras e lá se estipulou algumas metas, algumas diretrizes. Então, no ano passado nós lançamos o desafio para que em 2027 o cooperativismo brasileiro atinja aí 30 milhões de cooperados e totalize aí 1 trilhão de movimento financeiro. Só que como o cooperativismo ele é muito mais do que só o econômico, a gente não está falando de um tri de recursos, a gente está falando de um tri de prosperidade, porque a gente entende que aonde há a presença da cooperativa, há prosperidade. Então os nossos desafios são muitos, como o Brasil está passando por um momento de instabilidade, mas ao mesmo tempo de incertezas, e aonde que o cooperativismo pode ser a ferramenta
para trazer um pouco desse equilíbrio, dessa tranquilidade que o Brasil precisa nesse momento. Então é com essa meta que a gente lança o desafio em 2023 aí. Agora, é interessante que a gente ouve bastante sobre o cooperativismo na agricultura, há uma tradição histórica, né, do cooperativismo nessa área. Agora, há também crescimento em áreas importantes e também a possibilidade de ingresso de novos segmentos, mas eu lhe pergunto, seria importante pensar na nossa legislação e modernizar a nossa legislação para conseguir avançar mais com o cooperativismo? Perfeito, Rodrigo. A gente tem no Brasil alguns setores, como você mesmo falou, o cooperativismo agrícola, ele é muito tradicional, o cooperativismo de crédito financeiro, né? Já levando inclusão, já levando educação financeira para a base. Inclusive, nós estamos em 295 municípios onde não há outra instituição financeira. Nós temos as nossas cooperativas de saúde, o sistema Unimed, que é o mais conhecido, né? Que tem uma capilaridade importante aí para todo o país. As nossas cooperativas de transporte, vindo num momento importante onde há condição de se organizar em cooperativa, o motorista autônomo, né? O transportador autônomo, enfim, outras também realidades de outros ramos das nossas cooperativas. Mas nós temos um ramo do cooperativismo que lá fora, Rodrigo, em especial na Europa, é muito forte, que é o cooperativismo de seguro, que ainda aqui no Brasil nós não temos a possibilidade de operar por questão legal. Mas o sistema OCB levou essa demanda para dentro do Congresso, através da nossa Frente Parlamentar do Cooperativismo, e nós conseguimos avançar muito com esse tema. Provavelmente aí nos próximos meses, ou quem sabe ainda nesse ano, a gente consiga avançar com esse tema, possibilitando então as cooperativas, autorizando as cooperativas a atuar também com o seguro aqui no Brasil. Agora, isso é interessante porque a gente fala tanto de possibilidades potenciais no Brasil, até para o nosso desenvolvimento, né, no momento que é de muito desafio e muitas incertezas. Qual seria o potencial das cooperativas, por exemplo, de seguros no país? Há um potencial a ser trabalhado, desenvolvido, até como referência em outros países? Com certeza, com certeza. As nossas cooperativas de crédito, de modo geral, né, as nossas cooperativas agrícolas que trabalham a questão do seguro agrícola, elas buscam outras parcerias por não haver a possibilidade desse segmento cooperativo no Brasil. Então, sim, você está falando de um sistema extremamente organizado e talvez o sistema que tenha mais potencial de movimentação financeira no mundo. Então, com certeza, a gente vê essa possibilidade, essa oportunidade aqui no Brasil, dado essas inúmeras parcerias que as nossas cooperativas fazem com outras seguradoras, que não cooperativas, por questão da gente ainda ter esse problema legal de não poder operar cooperativas de seguro aqui no nosso país. Agora, nesse campo de identificar potenciais e até de dialogar, né, nesse país continental, tem uma parceria importante com o Sebrae, né? Qual é o papel do Sebrae nessa interface, nesse diálogo, nesse país aí com dimensões continentais? Isso mesmo. O Sebrae é parceiro do cooperativismo historicamente, né? Nós temos estados onde, inclusive, os nossos presidentes das nossas organizações estaduais são convidados a compor o conselho do Sebrae. E o modo com o qual o Sebrae trabalha a questão do empreendedorismo, a questão do coletivo, não tem como deixar as cooperativas, o modelo do cooperativismo de lado. Então, trabalha-se muito forte a questão das cooperativas financeiras, né, levando inclusão social dentro desses empreendimentos que o Sebrae apoia e incentiva, as cooperativas agrícolas, que também é uma forma que o Sebrae vem apoiando aí, não só o Sebrae, mas outros parceiros importantes que o sistema OCB tem, como o caso do Senar, junto fazendo aí uma parceria. Muitas vezes um não consegue alavancar algum tipo de produto, serviço, e está ali a parceria sendo colocada à frente para angariar e desenvolver cada vez mais o cooperativismo no Brasil. Então, historicamente, o Sebrae tem sido um parceiro importante e com certeza vai continuar aí durante muito tempo, porque faz muitas vezes o papel onde a gente não pode estar, que é na ponta, né, que é na base.
Agora, interessante também a gente estava falando sobre esse país aí que tem uma dimensão gigantesca, né? Mas o cooperativismo ele tem uma tradição maior em algumas regiões do país. A gente estava falando da tradição da região sul, sudeste, como conseguir avançar em outras regiões que não têm esse histórico tão consolidado como, por exemplo, no norte do país. Perfeito. Eu acho que tem duas regiões ainda que a gente tem o desafio maior, que é a região norte e a região nordeste. Mas eu lhe dou um ingrediente que é aonde a gente tem buscado fazer com que o cooperativismo se expanda cada vez mais nessas regiões, que é a inclusão financeira, que é as cooperativas financeiras. Inclusive o Banco Central, quando lançou lá em 2019 o plano Hashtag, foi lançado isso na OCB. Foi lá que o presidente o presidente Roberto Campos, foi lançar esses desafios, porque ele entende que há sim um mercado muito grande ainda, né, a ser consolidado e buscado nessas regiões, mas também porque ele entende que as cooperativas, ela trabalha muito mais a questão da renda, a questão da inclusão social, ela está muitas vezes aonde não tem outro agente financeiro. Então a gente tem a noção e a expectativa de que o cooperativismo vai sim avançar muito fortemente nessas regiões, mas vai ser quem vai abrir esse caminho, com certeza vão ser as nossas cooperativas financeiras, que já estão lá, os nossos principais sistemas já estão lá nessas regiões e estão fazendo a diferença em várias regiões, não só pelo interior, não só da região norte, como também na região nordeste. Agora entramos num tema que é também um grande desafio, num momento que a gente vive uma alta taxa de juros no Brasil, né, uma das maiores do mundo. Então, um desafio para crescer é sempre conseguir a liberação de crédito e também vantagens ou planos mais vantajosos. Por que as cooperativas estão num cenário de competitividade com as instituições financeiras mais conhecidas no Brasil? Eu vou te dar um exemplo que eu acho que traduz muito essa informação que eu vou lhe passar. Quando você busca um agente financeiro, muito mais do que você busca crédito, muitas vezes você quer ter aí a condição de atendimento e na necessidade que você tem. As cooperativas de crédito, a gente traduz muito esse crescimento que ela vem tendo, essa procura por conta da relação de confiança entre cooperativa e cooperado. O nosso modelo é diferenciado, o nosso modelo é diferente do convencional. Ali você pode participar não só das grandes decisões das cooperativas, como também ao final, o que a gente fala que seria lucro para os grandes bancos, né? A gente fala, volta-se ao cooperado ou é investido na cooperativa. Então tem uma relação que é muito diferente da relação cliente-banco. Ali, de fato, você traduz a tua necessidade no que é possível que a cooperativa te entregue. E, de fato, a gente consegue melhores condições, melhores taxas, algumas linhas específicas para as cooperativas, onde a gente pode disponibilizar para os nossos cooperados, e trazendo um número bem importante, que eu acho que também traduz um pouco dessa questão de relação de confiança. As nossas cooperativas de crédito, as financeiras, estão exercendo um papel importante nessa questão do crédito rural, né, que ainda é uma política pública muito buscada pelo produtor rural de modo geral, mas para as nossas cooperativas agrícolas também. E o ano passado, as cooperativas de crédito operaram 34% desse crédito rural. E a gente atribui a isso a elas estarem mais próximas desse cooperado, elas poderem atender com maior tranquilidade e dentro da necessidade desse cooperado. Então a gente atribui não só a questão da relação de confiança, mas também sim de condições diferenciadas que as cooperativas podem ter com o seu cooperado. O tema hoje é cooperativismo. A gente já viu nesse início de conversa que são assuntos relevantes, importantes, um assunto que precisa ser debatido, e a gente vai um rápido intervalo. Voltamos logo em seguida com a superintendente da OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, Tânia Zanella, que está com a gente hoje no canal Empreender. Então não saia daí, a gente volta já.
Voltamos com a entrevista hoje com a superintendente da OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, Tânia Zanella, que está conversando com a gente sobre o universo das cooperativas no Brasil. Mas eu gostaria até de iniciar esse segundo bloco falando sobre o universo das cooperativas no mundo e qual é a relação, como o Brasil hoje está inserido nesse cenário internacional de cooperativismo. Posso garantir que o Brasil tem sido referência também para o mundo. Um dado importante que talvez muitos de vocês não conheçam, nós estamos falando de mais de 1 bilhão de pessoas no mundo envolvidas pelo cooperativismo, né, que estão engajadas e participando do movimento cooperativista no mundo. Recentemente, nós tivemos uma eleição na Aliança Cooperativa Internacional, que é a entidade, o órgão que representa aí as cooperativas no mundo. E o nosso presidente Márcio foi eleito ao board, a uma vaga desse conselho de administração, com uma votação histórica, inclusive maior que o próprio presidente. Isso faz com que a gente enxergue o reconhecimento, a credibilidade, a legitimidade que o Brasil tem, em especial as nossas cooperativas. Historicamente, a gente tem aí um envolvimento e uma presença muito grande das nossas cooperativas agrícolas, através das nossas exportações, né? Em várias cadeias, em vários países pelo mundo. Mas a gente tem recebido também muitas missões internacionais que vêm buscar no Brasil algumas peculiaridades que o mundo ainda não exerce lá fora. Um dos nossos modelos, que é o nosso cooperativismo de saúde, a gente não encontra o mesmo modelo lá fora. Geralmente, o que a gente tem pelo mundo é o usuário, é o consumidor do plano de saúde e não o médico, como é o nosso caso, que constitui uma cooperativa para vender o seu serviço ou prestar o seu serviço. As nossas cooperativas de transporte, que também lá fora tem uma dimensão, uma peculiaridade muito diferente da nossa. E aqui no Brasil, as cooperativas de transporte crescendo cada vez mais e sendo um modelo importante com o que eu dizia antes, né? De trazer um pouco mais de condição para o transportador autônomo que sozinho não consegue, por conta muitas vezes dos custos de produção. Então, sim, nós estamos sendo muito procurados por países, né, tanto da Europa, quanto da América, quanto do Ocidente, em busca do nosso modelo aqui. E outra questão importante, que eles sempre se surpreendem, é essa relação que nós temos com o Congresso Nacional. Esse modelo que o sistema OCB, ou que as cooperativas brasileiras hoje exercem, que a gente ainda não pode falar no Brasil de lobby, mas acaba sendo essa representação política institucional, ela é muito reconhecida e vista lá fora, porque em vários países isso não acontece. Então também esse modelo é muito buscado para que depois seja replicado lá fora. Então o movimento também tem sim esse reconhecimento, essa credibilidade no mundo. Agora é interessante a gente falar sobre a representação no Congresso Nacional, porque realmente tem muitos parlamentares que têm lá a marca do cooperativismo, tem uma frente no Congresso Nacional que defende esse tema, né? Mas para quem está nos acompanhando e gostaria de mudar uma realidade local ou iniciar um processo cooperado, qual é o primeiro caminho, né? Quem está nos vendo e vê a possibilidade de iniciar esse processo, como dar o pontapé inicial? Você falou, Rodrigo, um ponto essencial para se criar ou para se implantar uma cooperativa, que é a necessidade. A cooperativa nasce da necessidade e da vontade de um grupo de pessoas que muitas vezes têm interesses em comum, mas que estão vendo que individualmente não conseguem ganhar tanto em escala, quanto em produção, quanto em rendimento. E aí sim, dessa necessidade, se busca então a possibilidade de se você constituir uma cooperativa. De modo geral, a cooperativa nasce com um número mínimo de 20 cooperados. Eu falo de modo geral porque hoje nós temos, por lei, uma condição específica para as nossas cooperativas de serviço, que pode ser iniciadas apenas com 7 cooperados. E vocês que têm interesse, obviamente, em constituir uma cooperativa, nós temos organizações estaduais em todos os estados. Procurem as nossas organizações, as organizações vão dar toda a estrutura técnica e operacional para se constituir essa cooperativa e, para além disso, dar sequência na viabilidade tanto social quanto econômica dessa cooperativa. Então, o essencial é que você tenha a necessidade, o interesse de se organizar
para uma questão comum, né? Ou uma compra ou venda de produtos que seja comum de interesse com aquele grupo de pessoas, aquele grupo de cooperados. E na sequência, buscar as nossas organizações estaduais para se constituir aí de modo formal a cooperativa. Até porque, e isso é interessante, quem está nos acompanhando tem essa ideia, vê essa necessidade, vê esse potencial, começa a se perguntar assim, tá, mas o que eu vou ganhar com isso? Foi trazido um tema aqui que é, por exemplo, bem específico, que é a compra em escala, né? Então, se organiza, consegue fazer uma compra em escala, consegue fazer um contrato mais vantajoso. Quais seriam outras, até para a gente explicar para quem está nos acompanhando e tem esse interesse, né? Quais seriam as outras vantagens para o cooperado para iniciar um processo nesse sentido? Exatamente. As cooperativas de serviço, que a gente ainda não falou aqui, né? As nossas cooperativas de serviço praticamente têm a mesma ideia do que você acabou de dizer. Individualmente, eu sou, vamos imaginar que eu tenha, aqui em Brasília, nós temos um modelo muito interessante que é as cooperativas de catadores. Né? Para quem é de Brasília sabe que recentemente nós tínhamos um lixão que inviabilizava totalmente tanto a questão mesmo, né, da comunidade de modo geral, e se criou então uma cooperativa de catadores, que é uma cooperativa de trabalho, né, dentro da concepção dos nossos ramos. Essa cooperativa individualmente trouxe dignidade para essas pessoas. Imagine uma mãe, um pai que tinha aí sua estrutura dentro de um lixão e pôde hoje contar com uma estrutura super moderna, tá, de esmagadores e tudo mais, tendo aí de volta não só a questão da dignidade, mas também renda, que é isso que se busca, né? Então nós temos uma série de exemplos que eu poderia te dar, das cooperativas de transporte, nós já falamos, as cooperativas de médico que se organizam para poder oferecer um serviço de maior qualidade, mas também reduzindo os custos, né, de produção, que muitas vezes é o que impacta para o produtor individualmente ou para o cooperado individualmente, né? Então aí temos uma série de outros exemplos que a gente poderia dar que fazem aí toda a diferença, porque a cooperativa agrega valor ao teu produto, ao teu serviço. Muitas vezes sozinho você não iria conseguir colocar uma pizza na gôndola de um supermercado. Você é um produtor lá, individual, de leite, muitas vezes pequeno, né? Falei ali que 72% dos nossos cooperados são de agricultura familiar, mas que consegue ver agregação de valor ao seu produto e consegue ver o seu produto na gôndola de um supermercado. Então temos vários exemplos, mas um outro também, né, Rodrigo, que é típico do nosso modelo de negócio. Quando você fala de uma empresa, você fala em 1 ou 2 sócios, né, ou talvez acionistas, e onde o lucro fica focado e organizado e segmentado dentro dessa estrutura de governança. Nas cooperativas, não. Você pode participar da vida social da cooperativa, embora você seja um baita de um produtor ou um médico que fatura alto, ou um pequeno, você tem o mesmo direito dentro de uma assembleia, de uma cooperativa, mas para além disso, ao final, as sobras da cooperativa, que seria o lucro das empresas, serão distribuídos, e claro, aí vai depender muito do teu capital social, de volta ao seu cooperado. Então, a finalidade principalmente da cooperativa é a agregação de valor e não necessariamente o lucro, né? Agora são pontos importantes e são diferenciais. Agora, a gente falava um pouco de legislação, sobre a necessidade de modernização. A gente está vivendo um momento na nossa vida institucional que se busca muito a simplificação, a agilidade, né? Como é que está hoje a legislação, inclusive para início de cooperativas? Há, como a gente colocou aqui, itens a serem cumpridos, pré-requisitos, né? A legislação ela pode avançar ainda mais para facilitar a vida do nosso cooperado, do cooperativismo no Brasil? Com certeza, com certeza. Nós temos uma lei que rege as cooperativas, que é uma lei relativamente antiga. Ela é de 71, a nossa 5764, de 1971. Mas foi uma lei, é uma lei que, embora seja muito antiga, ela foi muito bem absorvida pelas nossas cooperativas. Claro que ao longo do tempo, dado ao crescimento das cooperativas, a necessidade de se olhar a questão da governança, a questão de vários, inclusive, tendências pelo mundo, a gente teve, obviamente, que atualizar essa lei. Então, sofreu aí pequenas alterações. Um exemplo que eu posso te dar
foi durante a pandemia, onde as assembleias não poderiam ser feitas presencialmente e o sistema OCB trabalhou no Congresso Nacional para que se fosse mudada a lei e possibilitar as assembleias virtuais, aonde agora por diante é possível, né? Então, o ano passado nós tivemos uma lei importantíssima para o cooperativismo de crédito. O cooperativismo de crédito hoje, ele não deixa a desejar por nenhuma outra instituição financeira. Nós temos que seguir todas as basileias, né? Os regramentos do Banco Central, que é regulado pelo Banco Central. Então, e nosso fundo garantidor, que para além do fundo garantidor convencional, nós temos um próprio das cooperativas. Mas o ano passado nós aprovamos uma lei complementar que ela tramitou no Congresso Nacional em tempo recorde. Quando uma lei historicamente demora de 9 a 10 anos para tramitar no Congresso, nós tramitamos em 2 anos, em menos de 2 anos, com aprovação unânime tanto na Câmara quanto no Senado e aprovada e sancionada integralmente pelo Presidente da República. Então isso é importante para que as nossas cooperativas de crédito continuem crescendo, se desenvolvendo, e outras inúmeras legislações que ao longo do tempo foram se modernizando para adequar o cooperativismo à realidade que vivemos, né? E a gente vê na conversa como esse assunto é rico e precisa ser explorado. A gente conversou aqui com a Tânia Zanella, superintendente da OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras. Eu quero já deixar um convite, superintendente, para voltar aqui ao canal Empreender, porque esse tema com certeza vai render aqui muitas entrevistas. Muito obrigado. Convite aceito. Eu é que agradeço. É um prazer estar aqui conversando com você, com o canal Empreender. Muito obrigado, prazer é todo nosso e agradecer principalmente a você que acompanhou a entrevista e já deixar o convite para acompanhar as novas entrevistas aqui no canal Empreender. Muito obrigado e até mais.